Amigos companheiros de jornada espiritual, preparem-se para uma revelação que pode chacoalhar as estruturas da sua fé. Hoje, vamos mergulhar profundamente em o erro espiritual que muitos católicos estão cometendo. Sim, você ouviu bem. Um erro que, talvez sem perceber, pode estar afastando-nos da verdadeira essência do nosso caminho com Deus. Não se trata de um ataque à fé, mas de um convite à reflexão, a uma reavaliação sincera do que realmente buscamos e esperamos de nossa espiritualidade. Será que a nossa busca, muitas vezes incessante, por sinais, milagres espetaculares ou experiências extraordinárias, não estaria nos desviando do verdadeiro propósito da fé? Quantas vezes condicionamos nossa crença à manifestação de algo visível, palpável, quase que uma prova de que Deus está realmente ali, atento às nossas preces? O católico, em sua jornada, é constantemente bombardeado por narrativas de eventos prodigiosos, curas instantâneas, aparições luminosas. E com isso, a espetacularização da fé ganha terreno, nos levando a crer que sem o extraordinário, a fé é incompleta ou insuficiente. Mas, e se a verdadeira beleza, a verdadeira força da nossa fé, residisse precisamente no ordinário, no sutil, no quase imperceptível? E se a graça divina, o ponto central de toda a nossa discussão, operasse de maneiras muito mais profundas e transformadoras do que imaginamos, longe dos holofotes e das manchetes? É uma questão inquietante, eu sei, mas fundamental para que o católico possa reencontrar um caminho de maior autenticidade e conexão. Desde as suas origens, a fé católica foi construída sobre pilares de confiança, amor e entrega. Os primeiros cristãos, muitas vezes perseguidos e sem qualquer tipo de sinal visível para lhes dar conforto imediato, mantiveram-se firmes em sua crença. Eles não esperavam demonstrações grandiosas, mas sim a força interior que a fé lhes proporcionava. As Escrituras Sagradas, por sua vez, estão repletas de passagens que nos convidam a uma fé profunda e discreta. Pensemos nas palavras de Jesus em João 20:29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não é um convite explícito a uma fé que transcende a necessidade de ver para crer? Ou em Mateus 6:6, onde ele nos instrui a orar em segredo, no recôndito do nosso quarto, sem a necessidade de plateia ou de efeitos especiais. A história está repleta de santos e figuras históricas que viveram uma fé exemplar, não por colecionar milagres visíveis em suas vidas, mas pela constância, pela caridade, pela humildade e pela entrega incondicional. Santa Teresinha do Menino Jesus, com sua Pequena Via, nos ensinou que a santidade reside nos pequenos gestos de amor e sacrifício diário, não em grandes prodígios. São Francisco de Assis, que renunciou a tudo para seguir a Cristo, vivenciou uma fé genuína, enraizada na simplicidade e na comunhão com a criação, sem buscar a espetacularização. Esses exemplos nos mostram que a fé, muitas vezes, é mais sobre o que fazemos, como amamos e como nos entregamos, do que sobre o que vemos. Existe um conceito de fé cega, que por vezes é mal interpretado. Não se trata de uma fé sem razão ou sem questionamento, mas de uma fé que confia plenamente em Deus, mesmo quando as respostas não são claras ou os caminhos não são visíveis. É uma fé que se fundamenta na compreensão da sua graça divina, que é um dom constante e incondicional, e não uma moeda de troca por nossos méritos ou pela manifestação de algum sinal. A fé autêntica é aquela que nos permite caminhar na escuridão com a certeza da luz, mesmo sem vê-la imediatamente. É uma fé que se nutre da palavra, da oração sincera e da vivência dos sacramentos, não da expectativa de um show divino. É aqui que surge o grande equívoco, o erro espiritual que muitos católicos estão cometendo, a tendência de buscar o extraordinário em detrimento do ordinário. A espetacularização da fé nos leva a crer que Deus só age de forma grandiosa, que Ele só se manifesta em eventos que fogem à nossa compreensão. Em vez de reconhecê-lo nos detalhes do nosso dia a dia, na gentileza de um estranho, na beleza de um pôr do sol, na superação de uma dificuldade.
A mídia e as redes sociais, com sua sede insaciável por conteúdos virais e impactantes, amplificam essa busca por experiências religiosas espetaculares. Vídeos de supostas curas milagrosas, profecias bombásticas e fenômenos inexplicáveis pipocam em nossas telas, criando uma expectativa irreal e, muitas vezes, perigosa. O católico, imerso nesse ambiente, pode começar a condicionar sua fé à manifestação de algo visível, transformando a espiritualidade em um show de efeitos especiais. Isso nos impede de enxergar a diferença crucial entre milagres genuínos, que são dons da graça divina e não podem ser forçados ou exigidos, e a busca por eventos sensacionalistas, que muitas vezes servem mais ao ego e à necessidade humana de validação do que à verdadeira devoção. O perigo é real. Condicionar a fé à manifestação de sinais visíveis pode nos levar à frustração e à desilusão, caso esses sinais não se manifestem como esperamos. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde vocês estão assistindo. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde vocês estão assistindo. A fé católica, desde seus primórdios, não se pautou por espetáculos, mas por uma profunda e íntima relação com o divino. Se analisarmos o contexto histórico da Igreja, perceberemos que seus pilares foram erguidos sobre a rocha da fé inabalável em Cristo, mesmo diante das maiores adversidades. Não foram as demonstrações grandiosas que solidificaram o cristianismo, mas a convicção silenciosa, a caridade praticada no anonimato e a esperança inquebrantável. Os primeiros cristãos eram conhecidos por seu amor mútuo e sua resiliência, não por sua capacidade de produzir milagres sob demanda. As Escrituras Sagradas, nossa bússola e guia, são claras ao enfatizar a primazia da fé, da oração sincera e da confiança incondicional em Deus, sem a necessidade de demonstrações espetaculares. Lembremo-nos de Hebreus 11:1, que define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não há aqui menção a sinais visíveis como pré-requisito para crer, mas sim a uma convicção interior profunda. Ou ainda, quando Jesus repreende Tomé, dizendo: "Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Esta passagem é um convite direto a uma fé que transcende o tangível, que se firma na palavra e na promessa, e não na evidência física. A própria vida de Jesus, embora repleta de milagres, nos mostra que ele nunca os utilizou para forçar a fé, mas sim como manifestações da graça divina e da sua misericórdia, muitas vezes acompanhadas da exortação para não divulgar o feito. Ele ensinou a orar em secreto, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a confiar na providência divina para as necessidades do dia a dia, sem a ansiedade por intervenções dramáticas. Em Mateus 6,6, Jesus instrui: "Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Isso sugere uma espiritualidade íntima, pessoal, longe dos holofotes e da necessidade de validação externa. Ao longo da história da Igreja, temos inúmeros exemplos de santos e figuras históricas que encarnaram uma fé profunda e discreta. Pensemos em Santa Teresa de Ávila, cujas experiências místicas eram profundamente pessoais e muitas vezes difíceis de comunicar, mas que transformaram sua vida e a de muitos ao seu redor através de sua sabedoria e persistência na oração. Ela não buscava o espetáculo, mas a união íntima com Deus. Ou São João da Cruz, que nos guiou através da noite escura da alma, um período de aridez espiritual, onde a ausência de consolo e de sinais visíveis era a própria prova de uma fé purificada e madura. Esses exemplos nos mostram que a verdadeira fé não se alimenta de eventos extraordinários, mas da constância, da perseverança e da entrega, mesmo quando o caminho parece árido e sem direção. O conceito de fé cega, frequentemente mal interpretado como uma adesão irracional, na verdade aponta para uma fé que confia plenamente em Deus, mesmo na ausência de evidências sensoriais ou de explicações lógicas imediatas.
Não é uma fé que nega a razão, mas que a transcende, reconhecendo que os desígnios divinos muitas vezes superam nossa capacidade de compreensão. É uma fé que se fundamenta na compreensão da graça divina, que não é um prêmio por méritos ou uma resposta condicionada a sinais, mas um dom gratuito e constante, derramado sobre o católico de forma incondicional. A graça divina opera de maneiras sutis, transformadoras e muitas vezes invisíveis aos olhos, manifestando-se na força para perdoar, na paciência para suportar as provações, na alegria de servir ao próximo, na paz que acalma a tempestade interior. Essa fé autêntica é nutrida pela palavra, pelos sacramentos, pela oração sincera e pela vivência da caridade, e não pela expectativa de um show divino que confirme a presença de Deus. Ela nos convida a uma entrega confiante, a uma aceitação da vontade divina, mesmo quando ela não se alinha com nossas expectativas e desejos, por manifestações espetaculares. É uma fé que nos permite encontrar Deus no ordinário, no cotidiano, na simplicidade da vida e na quietude do coração. É aqui que surge o grande equívoco, o erro espiritual que muitos católicos estão cometendo. A tendência de buscar o extraordinário em detrimento do ordinário. A espetacularização da fé nos leva a crer que Deus só age de forma grandiosa, que Ele só se manifesta em eventos que fogem à nossa compreensão, em vez de reconhecê-lo nos detalhes do nosso dia a dia, na gentileza de um estranho, na beleza de um pôr do sol, na superação de uma dificuldade. A mídia e as redes sociais, com sua sede insaciável por conteúdos virais e impactantes, amplificam essa busca por experiências religiosas espetaculares. Vídeos de supostas curas milagrosas, profecias bombásticas e fenômenos inexplicáveis pipocam em nossas telas, criando uma expectativa irreal e, muitas vezes, perigosa. O católico, imerso nesse ambiente, pode começar a condicionar sua fé à manifestação de algo visível, transformando a espiritualidade em um show de efeitos especiais. Isso nos impede de enxergar a diferença crucial entre milagres genuínos, que são dons da graça divina e não podem ser forçados ou exigidos, e a busca por eventos sensacionalistas, que muitas vezes servem mais ao ego e à necessidade humana de validação do que à verdadeira devoção. O perigo é real. Condicionar a fé à manifestação de sinais visíveis pode nos levar à frustração e à desilusão, caso esses sinais não se manifestem como esperamos. A fé católica, desde seus primórdios, não se pautou por espetáculos, mas por uma profunda e íntima relação com o divino. Se analisarmos o contexto histórico da Igreja, perceberemos que seus pilares foram erguidos sobre a rocha da fé inabalável em Cristo, mesmo diante das maiores adversidades. Não foram as demonstrações grandiosas que solidificaram o cristianismo, mas a convicção silenciosa, a caridade praticada no anonimato e a esperança inquebrantável. Os primeiros cristãos eram conhecidos por seu amor mútuo e sua resiliência, não por sua capacidade de produzir milagres sob demanda. As Escrituras Sagradas, nossa bússola e guia, são claras ao enfatizar a primazia da fé, da oração sincera e da confiança incondicional em Deus, sem a necessidade de demonstrações espetaculares. Lembremo-nos de Hebreus 11:1, que define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não há aqui menção a sinais visíveis como pré-requisito para crer, mas sim a uma convicção interior profunda. Ou ainda, quando Jesus repreende Tomé, dizendo: "Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Esta passagem é um convite direto a uma fé que transcende o tangível, que se firma na palavra e na promessa, e não na evidência física. A própria vida de Jesus, embora repleta de milagres, nos mostra que ele nunca os utilizou para forçar a fé, mas sim como manifestações da graça divina e da sua misericórdia, muitas vezes acompanhadas da exortação para não divulgar o feito. Ele ensinou a orar em secreto, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a confiar na providência divina para as necessidades do dia a dia, sem a ansiedade por intervenções dramáticas.
Em Mateus 6,6, Jesus instrui: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso sugere uma espiritualidade íntima, pessoal, longe dos holofotes e da necessidade de validação externa. Ao longo da história da Igreja, temos inúmeros exemplos de santos e figuras históricas que encarnaram uma fé profunda e discreta. Pensemos em Santa Teresa de Ávila, cujas experiências místicas eram profundamente pessoais e muitas vezes difíceis de comunicar, mas que transformaram sua vida e a de muitos ao seu redor através de sua sabedoria e persistência na oração. Ela não buscava o espetáculo, mas a união íntima com Deus. Ou São João da Cruz, que nos guiou através da noite escura da alma, um período de aridez espiritual, onde a ausência de consolo e de sinais visíveis era a própria prova de uma fé purificada e madura. Esses exemplos nos mostram que a verdadeira fé não se alimenta de eventos extraordinários, mas da constância, da perseverança e da entrega, mesmo quando o caminho parece árido e sem direção. O conceito de fé cega, frequentemente mal interpretado como uma adesão irracional, na verdade aponta para uma fé que confia plenamente em Deus, mesmo na ausência de evidências sensoriais ou de explicações lógicas imediatas. Não é uma fé que nega a razão, mas que a transcende, reconhecendo que os desígnios divinos muitas vezes superam nossa capacidade de compreensão. É uma fé que se fundamenta na compreensão da graça divina, que não é um prêmio por méritos ou uma resposta condicionada a sinais, mas um dom gratuito e constante, derramado sobre o católico de forma incondicional. A graça divina opera de maneiras sutis, transformadoras e muitas vezes invisíveis aos olhos, manifestando-se na força para perdoar, na paciência para suportar as provações, na alegria de servir ao próximo, na paz que acalma a tempestade interior. Essa fé autêntica é nutrida pela palavra, pelos sacramentos, pela oração sincera e pela vivência da caridade, e não pela expectativa de um show divino que confirme a presença de Deus. Ela nos convida a uma entrega confiante, a uma aceitação da vontade divina, mesmo quando ela não se alinha com nossas expectativas e desejos por manifestações espetaculares. É uma fé que nos permite encontrar Deus no ordinário, no cotidiano, na simplicidade da vida e na quietude do coração. Aprofundando-nos na essência, a graça divina não é um prêmio a ser conquistado, nem uma moeda de troca por nossos atos de fé. Ela é um dom constante, um rio inesgotável de amor e misericórdia que flui do coração de Deus, independentemente de nossas expectativas ou da nossa busca por manifestações grandiosas. O católico, muitas vezes, confunde a graça com uma recompensa por ter feito tudo certo, ou com uma intervenção divina espetacular que resolve todos os seus problemas. Mas a verdadeira natureza da graça é muito mais profunda e sutil. Ela não aguarda que o católico atinja um nível de santidade irretocável para se manifestar. Ao contrário, ela é o próprio motor que impulsiona a santidade, o alento que nos sustenta nas nossas fraquezas e quedas. A graça opera em silêncio, na transformação interior, na capacidade de ver o divino no mundane. É ela que nos capacita a perdoar quem nos ofendeu, a ter paciência com o filho que nos testa, a encontrar alegria em meio à dor, a servir ao próximo sem esperar nada em troca. Não é um raio que desce do céu, mas a luz suave que ilumina o caminho, permitindo que o católico enxergue a presença de Deus nas pequenas coisas, no sorriso de um amigo, na beleza da natureza, na superação de um obstáculo que parecia intransponível. A graça é a força que nos permite levantar após uma queda, a esperança que nos impulsiona a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. É a voz interior que sussurra consolo e direção, e não o grito estrondoso que exige atenção. A oração, por sua vez, é o canal privilegiado para essa comunicação íntima com Deus. Ela não é uma ferramenta para manipular a vontade divina, nem um instrumento para obter favores ou provas da sua existência. A oração é, antes de tudo, um diálogo de amor, um encontro de corações.
O católico, muitas vezes, aborda a oração como uma lista de pedidos, esperando que Deus atenda a cada um deles como se fosse um gênio da lâmpada. Mas a oração autêntica transcende o mero pedir. Ela é escuta, é adoração, é gratidão, é entrega. É no silêncio do coração que a verdadeira oração acontece, onde o católico se abre para a vontade divina, disposto a aceitá-la, mesmo que ela não se alinhe com seus próprios desejos. Pensemos em um exemplo hipotético. Uma mãe ora incessantemente pela cura de seu filho doente. Ela busca sinais, reza novenas, recorre a grupos de oração, esperando um milagre espetacular. A graça divina, no entanto, pode operar de maneiras inesperadas. Talvez a cura não venha, mas a mãe encontra uma força interior para cuidar do filho com amor inabalável, aprendendo a valorizar cada momento. A comunidade se une em apoio, mostrando a solidariedade cristã. O filho, apesar da doença, desenvolve uma fé profunda e um testemunho de alegria que toca a todos. A graça não se manifestou na cura milagrosa que a mãe esperava, mas na transformação do coração dela, na união da família e na fé que floresceu em meio à adversidade. Essa é a operação sutil e transformadora da graça, que atua na alma e nas relações, e não necessariamente nos eventos externos que buscamos. Outro exemplo pode ser o católico que enfrenta uma dificuldade financeira. Ele ora por um emprego ideal, por uma solução imediata e visível. A graça pode se manifestar não em um emprego dos sonhos que surge do nada, mas na humildade de aceitar um trabalho menos glamouroso, mas que provê o sustento. Pode manifestar-se na criatividade para encontrar novas fontes de renda, na generosidade de amigos que oferecem ajuda inesperada, ou na força para perseverar e não desistir. São essas as manifestações diárias e transformadoras da graça, que muitas vezes passam despercebidas por aqueles que só buscam o extraordinário. A importância da humildade e da aceitação da vontade divina é crucial nesse processo. O católico precisa compreender que Deus não é um servo de seus desejos, mas o Criador que possui um plano maior e mais sábio do que qualquer um de nós pode conceber. Aceitar a vontade divina, mesmo quando ela não se alinha com as nossas expectativas, é um ato de fé suprema. Não é resignação passiva, mas confiança ativa de que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou doloroso. É na quietude da entrega que a graça se revela em sua plenitude, preenchendo o vazio com paz e propósito e permitindo que o católico encontre Deus não nos espetáculos, mas na profundidade de seu próprio coração e na teia complexa da vida cotidiana. A verdadeira riqueza espiritual reside nessa aceitação humilde e confiante que nos liberta da necessidade de controlar ou de exigir sinais e nos abre para a beleza da graça, em todas as suas formas. Ao nos distanciarmos dessa compreensão profunda da graça e da oração, e ao condicionarmos nossa fé à espetacularização, o católico se depara com graves consequências que afetam negativamente sua jornada espiritual. O primeiro e mais imediato impacto é a frustração. Quando a expectativa de milagres grandiosos ou de sinais visíveis não se concretiza, a desilusão se instala, corroendo a fé que antes parecia inabalável. O católico, que buscava incessantemente uma prova tangível da presença divina, começa a questionar a própria existência de Deus ou o seu amor, sentindo-se abandonado ou não ouvido. Essa frustração pode levar a um enfraquecimento progressivo da fé, transformando-a em algo frágil e condicional. A ausência do que se esperava como resposta divina é interpretada como um silêncio, uma negação, e não como uma oportunidade para a graça operar de maneiras mais sutis, o que gera um ciclo vicioso de busca por mais e mais sinais, cada vez mais difíceis de satisfazer. Além da frustração individual, a espetacularização da fé gera sérias consequências para a comunidade católica como um todo. Cria-se um ambiente de divisão e julgamento, onde a fé de um é comparada à fé do outro com base na quantidade ou na magnitude dos milagres experimentados. Aqueles que não testemunham eventos extraordinários podem sentir-se inferiores, menos abençoados
ou até mesmo questionar sua própria dignidade espiritual. Isso leva a uma superficialidade na vivência religiosa, onde a essência do Evangelho, o amor a Deus e ao próximo, a caridade, a humildade, é ofuscada pela busca incessante por sensações e por uma validação externa da fé. A mídia e as redes sociais, com sua capacidade de viralizar testemunhos e eventos, exacerbam esse problema, criando um padrão irrealista do que significa ter uma fé forte ou abençoada. O risco de cair em superstições ou em interpretações distorcidas da doutrina também se torna alarmante. Quando a fé se baseia em sinais e prodígios, o católico pode se tornar suscetível a charlatães ou a movimentos que prometem soluções mágicas para problemas complexos, desviando-se dos ensinamentos autênticos da Igreja. A busca por milagres garantidos ou por fórmulas secretas para obter a graça desvirtua a relação com Deus, transformando-a em uma transação, um conjunto de regras a serem seguidas para se obter um benefício. A riqueza da teologia, da espiritualidade e da tradição católica é reduzida a um manual de instruções para invocar o divino de forma imediata e espetacular. A perda da conexão genuína com Deus e com o próximo é talvez a consequência mais triste desse erro espiritual. Quando o católico está focado em si mesmo, em suas próprias expectativas de manifestações divinas, ele se desconecta da verdadeira fonte da graça, que é o amor incondicional. A oração deixa de ser um diálogo de amor e se torna uma lista de exigências. A caridade, que deveria ser um transbordamento do amor divino, pode ser praticada com a intenção de merecer algo em troca. A comunidade, que deveria ser um corpo unido pelo amor de Cristo, fragmenta-se em grupos que buscam diferentes tipos de experiências ou sinais. O católico, ao perseguir a espetacularização da fé, acaba por se afastar da simplicidade e da profundidade da fé que os santos e figuras históricas exemplificaram. A fé se torna um fardo, uma fonte de ansiedade e de autoquestionamento, em vez de ser um porto seguro de paz e esperança. A graça divina, que está sempre presente e atuante, passa despercebida por aqueles que só conseguem enxergar o que é grande e barulhento. A verdadeira transformação interior, que é a marca da ação da graça, é negligenciada em favor de eventos externos, que muitas vezes são efêmeros e não produzem um fruto duradouro. A busca pelo extraordinário nos cega para o divino que se manifesta no ordinário, na constância do amor de Deus que se revela em cada amanhecer, em cada respiração, em cada oportunidade de amar e servir. É um caminho que leva à aridez espiritual, onde o coração, ao invés de se encher da presença de Deus, se esvazia em sua busca incessante por algo que já está ao seu redor, mas que não consegue ver. Para reorientar a fé para a essência do catolicismo, o católico precisa redescobrir o amor a Deus e ao próximo, a caridade verdadeira e o valor inestimável dos sacramentos. Não se trata de uma busca por algo novo, mas de um retorno às raízes, à simplicidade evangélica que os santos e figuras históricas nos legaram. O amor a Deus se manifesta na oração sincera, na adoração, na busca por sua vontade em todas as coisas, não como um meio para obter algo, mas como um fim em si mesmo. O amor ao próximo, por sua vez, é a expressão mais concreta da nossa fé. A caridade que se traduz em atos de serviço, compaixão e solidariedade, sem esperar recompensas visíveis ou reconhecimento. A redescoberta da beleza na simplicidade da fé e na constância da oração é o antídoto para a espetacularização da fé. Não precisamos de grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está nos pequenos detalhes, no silêncio do coração, na leitura da palavra, na comunhão eucarística, no perdão recebido e oferecido. A oração constante, mesmo que monótona aos olhos do mundo, é o alimento da alma, o diálogo íntimo com o Criador que nos sustenta e nos transforma. É na persistência e na fidelidade diária que a graça divina age de forma mais profunda, moldando nosso caráter e nos aproximando da santidade. O católico que compreende isso não busca mais os holofotes, mas a luz interior que emana da presença de Deus. A verdadeira riqueza espiritual
reside na entrega, na confiança e na aceitação da graça divina em todas as suas formas. É a liberdade de não precisar controlar os desígnios de Deus, mas de confiar plenamente que Ele sabe o que é melhor. É a humildade de reconhecer que somos limitados e que a graça nos precede em tudo. A graça se manifesta na alegria simples, na paz em meio à tribulação, na força para perdoar, na capacidade de amar incondicionalmente. Ela não se limita a curas milagrosas ou a eventos sobrenaturais grandiosos, mas permeia cada aspecto da nossa existência, transformando o ordinário em extraordinário. O católico que vive essa verdade encontra um refúgio seguro em Deus, independentemente das circunstâncias externas. A fé autêntica é um caminho de constante conversão, de despojamento de nós mesmos para que Deus possa agir. Não é um produto a ser consumido ou uma experiência a ser colecionada. É um relacionamento vivo, dinâmico e transformador. É preciso coragem para abandonar a busca por sinais e mergulhar na profundidade da graça que se oferece gratuitamente. Este convite à autoanálise não é para duvidar da fé, mas para purificá-la. É um chamado para o católico buscar uma fé mais profunda, menos dependente de espetáculos e mais enraizada na verdade do Evangelho. Que possamos, então, nos libertar das amarras da espetacularização da fé e abraçar a graça divina em sua plenitude, encontrando a verdadeira paz e o propósito em Deus, não nos eventos, mas na essência do amor. A jornada é longa, mas a recompensa é a vida eterna, vivida em comunhão com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a maior de todas as revelações, a maior de todas as graças, que nos conecta não com o fugaz, mas com o eterno. Que cada um de nós possa encontrar essa fé autêntica, que não precisa de palco para se manifestar, mas que brilha na quietude de um coração entregue. Que a presença de Deus seja sentida não nos milagres que esperamos, mas na graça que já nos inunda, silenciosa e poderosamente a cada instante de nossa existência. É essa a fé que nos transforma e transforma o mundo ao nosso redor.